O cinema brasileiro, sem dúvida, vive um de seus momentos mais visíveis no cenário internacional. Nunca estivemos tão presentes em premiações, festivais e debates globais quanto agora. Em termos de reconhecimento externo, essa talvez seja, sim, a melhor fase da nossa história recente. O Brasil voltou ao radar do cinema mundial e isso, por si só, deveria ser motivo de comemoração. No entanto, visibilidade não é sinônimo automático de evolução artística. Ao mesmo tempo em que acumulamos prêmios, cresce uma sensação incômoda de escassez de originalidade temática. 2 filmes brasileiros consecutivos, celebrados internacionalmente, voltam exatamente ao mesmo eixo narrativo, a ditadura militar. Agora, com Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, essa repetição se consolida como tendência e não como exceção. Existe, no cinema brasileiro contemporâneo, algo que se assemelha a uma síndrome de Estocolmo ideológica, uma relação de aprisionamento simbólico com o mesmo trauma histórico. É como se parte da classe artística estivesse incapaz de se libertar desse tema, orbitando continuamente em torno dele, mesmo décadas depois. É importante deixar claro, reconhecer a ditadura como um trauma nacional é legítimo. Concordo plenamente com o argumento frequentemente levantado por atores e diretores: quem esquece a própria história está fadado a repeti-la. A memória é necessária, o debate é saudável, e o alerta é válido. O problema começa quando o cinema passa a se alimentar exclusivamente disso. Um país do tamanho, da complexidade e da diversidade do Brasil não pode reduzir sua produção cinematográfica relevante a um único recorte histórico e ideológico. Precisamos de histórias novas, ideias originais, conflitos diversos, personagens contemporâneos, narrativas que dialoguem com o presente e com o futuro, não apenas com um passado que já foi amplamente explorado. Já fomos capazes disso. O Brasil já concorreu ao Oscar com filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus. Filmes profundamente humanos, originais, poderosos, universais e que talvez merecessem ter vencido muito mais do que os atuais. Naquela época, no entanto, a Academia Americana ainda não olhava para o Brasil com os olhos que olha hoje. Talvez, naquele contexto, fosse mais conveniente favorecer outras narrativas. Talvez fosse mais alinhado com o espírito do tempo premiar obras que dialogassem melhor com as perspectivas ideológicas dominantes entre críticos e cineastas norte-americanos. Isso não é novo. Há décadas, grandes premiações internacionais demonstram uma inclinação clara: ideologia pesa mais do que técnica, discurso pesa mais do que inovação cinematográfica. Hoje, esse viés se apresenta sob um guarda-chuva progressista. Quando não conseguem empurrar determinadas ideias pela política, muitos artistas tentam fazê-lo pela arte. O cinema, que deveria provocar reflexão livre, passa a funcionar como instrumento de validação ideológica. Isso fica evidente nos discursos dos brasileiros vencedores do Globo de Ouro deste ano e também nos que despontam como fortes candidatos ao Oscar. O tom é sempre o mesmo, o inimigo é sempre o mesmo, o recorte histórico é sempre o mesmo. Enquanto isso, o Brasil real vive uma crise institucional profunda, política, econômica, jurídica, ética e moral. O país está sendo massacrado por escândalos atuais e gravíssimos, como fraudes e desvios envolvendo aposentadorias do INSS, afetando diretamente idosos, e casos financeiros de grandes proporções como o do Banco Master. São absurdos contemporâneos que não caberiam em centenas de livros de história. Mas esses temas parecem não interessar. Nas entrevistas e declarações públicas, os vencedores preferem fechar os olhos para o presente e revisitar, mais uma vez, a ditadura e o governo anterior ao atual que se tornou inimigo público recorrente de parte significativa da classe artística. No ano passado, comemorou-se a vitória de Eu Ainda Estou Aqui, mas já havia ressalvas importantes. Tratava-se de um produto privado, ideológico, dirigido por alguém diretamente ligado a um dos maiores bancos privados do país. Banco esse que financiou a campanha da atual gestão brasileira. Um detalhe curioso para um discurso que se apresenta como um antissistema. Desta vez, sinceramente, há pouco a comemorar. O Agente Secreto é um filme bem executado, sim, mas é mais do mesmo. As declarações que o acompanham ignoram a realidade atual do Brasil e revelam um descolamento quase total do cotidiano da população. Wagner Moura é um ator talentoso, isso é inegável, um dos maiores da nossa atualidade.
mas parece se perder na ideologização, lembrando antigos comunistas que seguiram lutando pelo proletariado mesmo depois da queda da União Soviética. O mundo mudou, o Brasil mudou, mas parte do discurso artístico permanece congelada no tempo. O Brasil precisa urgentemente de novas ideias, novas oportunidades, talvez, novos artistas dispostos a arriscar fora desse roteiro previsível. As grandes premiações, do jeito que funcionam hoje, não ajudam nisso. Pelo contrário, atrasam a renovação, reforçam fórmulas seguras e mantêm o cinema nacional preso a um ciclo de repetição. Quando o viés se sobrepõe ao mérito, o Globo de Ouro corre o risco de virar um globo de lata. Sei que muitos, ao chegar até aqui, pensarão: brasileiro não gosta de ver outro brasileiro vencer. Isso, de fato, é um traço cultural nosso. Mas, neste caso, talvez a máxima mais correta seja outra: o brasileiro não sabe vencer. Não sabe vencer sem arrogância moral, sem discurso messiânico e sem se afastar da realidade. Pode até vir mais um Oscar para o Brasil. A pergunta que fica é simples e incômoda: qual será o valor desse prêmio no futuro, se continuarmos vencendo sem inovar?